O que parecia uma certeza com os rumores de que o Pérez estaria fora da Red Bull por questões de performance, agora já não é mais tão certo assim. Atualmente a performance do Pérez é tenebrosa, e isso pode acabar custando o campeonato de construtores para a Red Bull. Inclusive eles só não perderam essa liderança ainda, porque a Ferrari teve uma queda gigantesca de performance e não conseguiu acompanhar a equipe austríaca no topo da tabela. Mas com o crescimento da McLaren eles começaram a ameaçar esse título, e nas condições atuais com certeza vão passar logo logo. Só que apesar de algumas indiretas do Helmut Marko sobre a situação do Pérez, membros importantes dentro da equipe, como Pierre Vache, já trouxeram pontos de apoio ao piloto mexicano e que querem ajudar o Pérez a melhorar até o fim da temporada. Inclusive com a fala do próprio Christian Horner depois do GP da Bélgica. A prioridade é apoiar o tcheco e entender o que ele precisa. Nós todos queremos que ele dê a volta por cima. Nós todos queremos ver ele entregar. E considerando apenas as últimas 8 corridas, a gente percebe claramente uma diferença entre as equipes e o quão competitivo e difícil tá vencer e se manter no topo. Mas é absurda a diferença de pontos do mexicano, que tá pior que a dos pilotos da Ferrari, com um carro claramente inferior às 3 principais potências da Fórmula 1 hoje, e com pontuações que estariam equiparadas a pilotos de equipes como Aston Martin e Haas. Já faz um tempo, desde a última temporada, de que o Pérez vem reclamando em relação a algumas dificuldades que ele tem em se adaptar ao RB20 e também ao RB19. E também é claro notar uma relação muito grande em relação a atualizações que a Red Bull traz e a performance do Pérez decaindo. O carro vem tendo alguns problemas que eles não conseguem resolver, e as atualizações não parecem ter tanta efetividade nisso. Desde as peças novas que eles trouxeram em Imola, onde tiveram o primeiro grande pacote de atualização da temporada, com uma asa dianteira nova, além de modificações na assoalho e na carenagem das rodas traseiras, o Max encontrou certas dificuldades, e foi onde o Pérez também realmente teve uma queda bizarra de performance. O Verstappen é o único que está sendo vocal em relação ao descontentamento, deixando isso claro em todas as corridas nos rádios de equipe, mas isso com certeza é uma opinião dos dois. O fato é que a RBR, no pior dos cenários, ainda é um carro top 3 do grid, e mesmo com todas essas dificuldades, o Max ainda vem entregando resultados e brigando lá na frente. E como a gente viu no GP da Bélgica, mesmo que tenha tido um final de semana tenebroso, principalmente na corrida, o Pérez conseguiu ter uma performance melhor do que ele vinha tendo nas últimas etapas. E tudo isso porque a RBR mexeu na asa dianteira do mexicano, colocando uma peça um pouco desatualizada em relação às peças novas que eles têm no carro. Então é possível perceber que a Red Bull trazer algumas peças antigas antes das atualizações para colocar no carro do mexicano é uma possibilidade para tentar ajudar ele a encontrar a performance que ele tinha antes. E claro que isso não significa pegar o carro lá do começo do ano e descartar todas as atualizações que eles já fizeram até agora, mas já ajuda um pouco a equipe a entender como eles podem montar o carro, como eles podem deixar o carro para o mexicano conseguir entregar o seu 100%, mesmo que isso signifique ter um carro um pouco mais lento. Agora, por que fazer todo esse rolê? Por que fazer todo esse caos? Voltar inclusive a peças antigas num carro possivelmente mais lento só para ajudar o mexicano a continuar na equipe? Não seria mais fácil você trazer alguém que tá na Fórmula 1 e contratado em uma das suas equipes, como o próprio Tsunoda e o Ricardo, que vem performando no carro que tem? Ou até mesmo trazer o Lawson, mesmo que eu acho que seja cedo demais para dar esse pulo, e colocar ele na Red Bull? Faria mais sentido você pegar um dos 3 pilotos que a Red Bull hoje tem na sua academia e comprovadamente conseguiram performar em um carro de Fórmula 1. Mas assim como tudo na Fórmula 1, isso não é uma decisão simples e envolve o maior impeditivo para quase tudo nesse esporte: o dinheiro. Porque é um fato que o Pérez, para a equipe que ele for, vai trazer muito dinheiro. E não só pelo patrocinador bilionário que ele traz, o Carlos Slim, junto com as empresas Claro, Telcel e entre outras, mas também, principalmente, o fator consumo. Já que no México, o Pérez é visto como um herói nacional praticamente, e o rosto dele vende e vende muito. Não à toa até o McDonald's tem uma parceria com ele por lá. E é reportado hoje que por conta disso, os produtos do Pérez na Red Bull são 70% das vendas totais da equipe, o que é uma diferença muito grande. Mas isso realmente levanta a questão de se esse dinheiro gerado pelo mexicano compensa a perda esportiva do título de construtores da equipe, mas também principalmente a perda financeira que vem com essa perda de título. Vale a pena deixar o prestígio de um título de construtores de lado em função do dinheiro? Em relação à parte financeira, dá pra se dizer que sim, até mesmo com falas que o The Race trouxe, onde o Carlos Slim teria se oferecido pessoalmente para pagar a diferença do primeiro para o segundo lugar, caso a equipe mantenha o mexicano, que seria algo em torno de 10 milhões de dólares. Além disso, ele também teria se oferecido para pagar o bônus que
todos os funcionários da fábrica receberiam pelo título. E esse valor não tem como saber exatamente, mas com certeza não deve ser barato. Agora, quando a gente fala na questão esportiva, é extremamente complicado você desistir de um título de construtores por questão de dinheiro. Mas considerando que em 2021 o Christian Horner disse que preferia trocar o título de construtores pelo prestígio do título de pilotos, e que nesse ano o Max está praticamente garantido nesse quesito, eu consigo ver a RBR tomando essa decisão de priorizar o de pilotos e manter o Pérez na equipe, considerando esse acordo e que o Slim realmente pague essas diferenças para a equipe. Porque no final, o que importa é exatamente a quantidade de dinheiro que seria perdido se a gente desconsiderar a ânsia esportiva da equipe. Só que manter o Pérez até o final dessa temporada e possivelmente até 2025 cria uma situação muito complicada, e que provavelmente é o título e a thumbnail desse vídeo, que é exatamente como que fica a situação do Liam Lawson e do Daniel Ricciardo. A RBR manter o Pérez pesa muito mais no ombro do Ricciardo, porque o seu objetivo ao retornar para a Racing Bull sempre foi o de ir para a equipe principal, mas isso só aconteceria se duas coisas acontecessem. Ele fosse muito bem na Racing Bulls e o Pérez caísse fora. Só que até o momento nenhum dos dois parece que vai rolar. E pra falar a verdade, eu só conseguiria afirmar que o Pérez sai da equipe se aparecesse um novo super talento nas categorias de base, um novo Verstappen de 2016 que eles conseguiram anos atrás. Mas o Ricciardo não é esse super talento e nem vem impressionando a equipe o suficiente pra ser. Sem falar que o Lawson nem consegue entrar nessa equação também, porque nem no grid ele tá pra conseguir mostrar uma performance. Claro que a situação do Ricciardo ainda não tá finalizada. Existe sempre o cenário de que o Pérez realmente vá muito mal no resto desse ano e a RBR aceita compensação financeira para manter até o final de 2024, mais pro ano que vem para a temporada de 2025, com um campeonato possivelmente muito mais acirrado, considerando uma disputa de 4 equipes pelo título, eles decidam por demiti-lo. E com o Helmut Marko já dando uma certeza de que o Liam Lawson vai estar na Fórmula 1 em 2025, fica realmente uma briga entre o Ricciardo e o Pérez por essa última vaga. E não que o Tsunoda não posse para a RBR também em toda essa confusão, afinal ele já tá renovado e contratado para Racing Bulls pro ano que vem. É o Daniel que vive uma situação única onde ele só tem duas opções mesmo, ou realmente o Pérez cai fora e ele se mantém na Racing Bulls ou sobe para Red Bull caso decidam não subir o Tsunoda, ou caso o Pérez fique pro ano que vem, provavelmente o Daniel Ricciardo é quem vai perder sua vaga pro Liam Lawson. E quanto ao próprio Lawson, hoje ele é o mais seguro de todos nessa questão, pra falar a verdade. A RBR só tá numa grande briga pra decidir quem vai ceder essa vaga, quem vai dar um dos 4 assentos pro neozelandês. Isso porque a equipe austríaca precisa oferecer essa vaga pra ele até setembro, caso contrário ele se tornaria um agente livre no mercado, e a Alpine e Sauber podem se interessar muito por essa notícia. E assim, honestamente seria muita burrice da Red Bull não assinar com ele. Eles estão se condenando pro futuro, considerando que eles não têm praticamente nenhum piloto com esse grande talento na academia de base para substituir o Verstappen num futuro, num eventual futuro que o piloto holandês saia da equipe. O Pérez não vai ser esse piloto para entregar resultados e o Ricciardo também já mostrou que não vai conseguir ser ele. Enquanto o Tsunoda, apesar de ter mostrado seus altos, na minha visão e acredito que na visão da própria RBR, ele não é um piloto muito mais do que um ótimo meio de pelotão. Então perder o Liam Lawson, ainda mais nesse cenário caótico de que existe uma mínima possibilidade, mas que ela existe, do Verstappen deixar a Red Bull no futuro, seria uma extrema burrice você não trazer um talento que pode ser o seu principal piloto daqui a alguns anos. Sem falar que a ideia da Racing Bulls é ser uma equipe de desenvolvimento, e com todo respeito ao Ricciardo e ao piloto que ele um dia já foi, ele não tem mais nada pra desenvolver. E o Tsunoda, que vai fazer o 5º ano dele de Fórmula 1 já, tá fazendo hora extra lá na equipe. Não que o japonês não mereça continuar no grid, eu acho que ele é um piloto que tem nível pra estar na Fórmula 1, só não acho justo até mesmo com ele tá na Racing Bulls por mais um ano. Nessa última semana, tanto o Lawson quanto o Ricciardo fizeram um dia de filmagens com o RB20, que também é até visto como um embate direto entre os dois. Além de que o neozelandês também vai fazer um teste privado com o RB18, o carro de 2 temporadas atrás, para ganhar uma quilometragem a mais, exatamente preparando ele para quando ele for para a Fórmula 1. E ao que tudo parece, o Lawson é a única certeza de toda essa equação de realmente estar na F1 em 2025. O que de fato torna esse um confronto direto entre o Pérez e o Ricciardo para ver quem vai ficar com a última vaga da Red Bull na Fórmula 1. E então a gente vai ter essa resposta se a equipe realmente prefere escolher a questão financeira ou a questão dos méritos esportivos. Mas aí tal que o Pérez ficar na Red Bull significa para toda a equipe e também pro Lawson e pro Ricciardo. Como sempre, eu quero saber o que você achou do vídeo, sua opinião sobre o assunto, não esquece de deixar ela aí nos comentários, que é sempre muito importante e eu adoro ler o que vocês escrevem. Se você curtiu o vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.